Olá, bom dia! A gente vai gravar um vídeo hoje aqui e no vídeo passado a gente fez um pouco da introdução e hoje vai ser sobre o primeiro capítulo, né? Nós vamos fazer um resumo do capítulo 1. É um capítulo bem grandinho e aí para o vídeo não ficar muito grande, né? Eu vou fazer aqui um resumo. E aí é trazendo as partes principais do capítulo 1. Para quem está iniciando aqui esse novo livro, né? É o livro do autor Al Roberts, O Milagre da Semente da Fé. Ele vem falar sobre isso. E aqui ele vai dizer assim, como descobrir o milagre da parceria com Deus por meio do pacto da bênção da semente da fé. E qual foi o efeito disso na minha vida? Então ele fala sobre o pacto da bênção, né? Todo o livro vai falar sobre esse pacto. E ele diz assim: neste livro quero compartilhar com você como conseguir obter uma fé afirmativa, a fim de ver minhas necessidades serem atendidas. Descobrir os princípios espirituais usados por Jesus, seus apóstolos e outros personagens bíblicos. Tudo isso se tornou tão real e pessoal para mim que adotei tais doutrinas como um estilo de vida. Testei cada uma delas contra qualquer tipo de necessidade e problema, tanto espiritual quanto material, e elas funcionaram, nunca falharam comigo. Mesmo quando não havia qualquer fonte física, pessoa a quem recorrer ou me encontrava sozinho, com nada além de grandes problemas e desafios. Esses princípios me mostraram que Deus é minha fonte e que o meu ato de ofertar era como lançar uma semente, esperando que o Senhor a multiplicasse, ainda que fosse necessário um milagre. Cada um desses princípios transformou-se em uma semente da fé para mim. Tudo começa com uma semente. No início, Deus afirmou que enquanto a terra durasse, haveria sementeira e cega. Ver em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo fez referência à eterna lei da semeadura. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Jesus comparava a fé com a semente plantada a fim de obter um resultado. E ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Se sua fé ou aquilo em que você acredita se transformar em uma semente, não importando quão pequena seja, as necessidades e os problemas da sua vida serão superados, mesmo que pareçam tão intransponíveis como montanhas à sua frente. A explicação para isso é que cada ato de fé é uma semente plantada, a qual se multiplicará muitas vezes. Então ele vai falar aqui como foi, nessa parte que ele vai dizer que ele estava passando por uma situação de necessidade, né? E ele fala que nunca consegui conviver com a necessidade. Logo, algum dos dois cederia, ou eu ou ela. E aí ele fala que uma grande luta me desafiava naquele dia e eu me sentia pequeno e deslocado. Parecia não haver solução para aquele problema. Então, em ambos os lados da estrada, vi fazendeiros fazendo a colheita, enquanto os caminhões passavam por mim carregados de trigo. Eu tinha fé e era muito. Ela funcionara para mim diversas vezes. Aí ele fala aqui, né, que ele viu aquele caminhão lá, colhendo e ocorrendo a semeadura, né, o processo da plantação, da colheita. E aquilo ali ele se inspirou, né? Aí ele fala aqui que ele se inspirou olhando para a natureza. E aqui ele diz, eu precisava ser capaz de controlar e direcionar a minha fé em todas as situações, conforme Jesus foi.
Sendo assim, por que qualquer seguidor de Cristo não poderia fazer o mesmo? Por que eu não poderia fazer isso agora? Assim como aquelas sementes plantadas pelos fazendeiros e os frutos que os vi mandar para os supermercados, por que eu não poderia usar minha fé e do mesmo modo obter resultados? Ao meditar sobre isso, um pensamento tornou-se bem claro em minha mente. Tudo quanto você imaginar, ao crer, será feito. Deus estava falando ao meu coração sobre o ensinamento bíblico, atrelando-me ao seu poder criativo. Era uma lembrança de como ele criara o mundo, fizera o homem e instituíra a lei da semeadura. O Senhor havia enviado seu Filho Jesus Cristo à terra para conceder vida em abundância à humanidade. Então, de uma vez por todas, percebi que os propósitos divinos foram sustentados pela fé, e não apenas no início ou quando Jesus esteve entre nós, mas também agora. Logo, meu íntimo se comoveu, senti-me preparado, fiquei animado por começar a compreender a ideia com a qual Deus iluminara minha mente. Tudo quanto você imaginar, ao crer, será feito. Vi Deus conceber o mundo e a humanidade. Vi que ele creu. Que fé era essa? O Senhor acreditou no homem a ponto de lhe conceder. Na verdade, ele fala assim, e que fé era essa? Ele afirma, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação. O Senhor acreditou no homem a ponto de lhe conceder o poder de escolha entre o bem e o mal, entre viver de modo positivo ou negativo, crer ou duvidar, responder a ele ou negá-lo. Mesmo quando a humanidade seguiu o próprio caminho e pecou, trazendo sofrimento a ele ou negá-lo, mesmo quando a humanidade seguiu o próprio caminho e pecou, trazendo sofrimento e morte ao mundo, ele enviou seu Filho unigênito à terra para que assumisse a forma humana e conduzisse os perdidos a um lugar onde pudessem ser redimidos, a fim de que recebessem uma nova e abundante vida. Sempre me impressionei com a confiança divina na humanidade. Naquela ocasião, enxerguei claramente como a fé direcionada de maneira correta é a chave para tudo. Notei que, com relação às necessidades da vida prática, espiritual, física, emocional e financeira, Deus tornou possível que o homem imaginasse, cresce e obtivesse bons resultados, plantando sementes de fé. Aí ele fala aqui, né? O solo no qual ele plantou produziria tudo quanto fosse lançado ali. E o resultado inevitável disso seria a colheita. Deus estava abençoando o homem. É desejo dele que vivamos com abundância. Chamarei de parceria com Deus pelo pacto da bênção. Percebi algo que causou um grande impacto em meu ser. Jesus foi uma semente plantada por Deus. Por intermédio dele, o Senhor concebeu que cada ser humano iria tornar-se uma nova criatura, vivendo pela lei maior da fé. Jesus é a aliança divina de bênção para cada ser humano. Nele está firmada uma parceria de bênção com o Pai. Logo eu disse, chamarei isso de parceria com Deus pelo pacto da bênção. Então a bênção que ele fala desse pacto é o Senhor Jesus Cristo. Uma dessas sementes consistiria em doar algo meu, assim como Deus abriu mão de seu filho, a semente de Davi. Por meio disso, eu esperaria que o Senhor a multiplicasse, mesmo que fosse necessário um milagre. A ideia da semente da fé nasceu no meu coração no dia em que eu percebi que tudo quanto Deus faz começa com uma semente. Ao longo dos anos, as expressões parceria com Deus pelo pacto da bênção e semente da fé tornaram sinônimas para mim. Eu as uso de modo indiscriminado. Não pode haver parceria com Deus sem fé, de que Ele irá abençoar. Nem haverá fé sem que essa parceria seja colocada em primeiro lugar. Quando as pessoas perguntam como conseguimos tudo, respondo-lhes de modo genérico, pela fé. E aí ele fala aqui sobre a inauguração da universidade dele, né? E no decorrer do livro a gente vai descobrir como é que ele conquistou essa universidade, né? Como que foi que Deus abençoou ele com essa universidade. É claro que nunca tive todas as minhas necessidades supridas, talvez nunca as tenha. Todavia aprendi que muito daquilo que eu consideraria inviável agora,
encaro como comum. Agora sei que quando um problema tem de ser resolvido, ou estou sofrendo e preciso da resposta imediatamente, basta perguntar: onde está Deus agora? Para ouvi-lo responder: sou maior do que a sua necessidade. Essa é uma abordagem completamente diferente da qual eu costumava fazer. Os problemas são reais, eles existem. Parece que quando um se resolve, outro surge depois. Portanto, jamais finjo que não existem. Não recuarei diante da vida. No próximo capítulo, quero delinear os pontos-chave dos problemas enfrentados por muitos hoje. Falarei de pessoas que conheço, das experiências que tive ou tivemos juntos. E compartilharei soluções com base na semente da fé, tal como reveladas na palavra viva de Deus. Descubra agora os 3 princípios-chave que mudarão sua vida. Aí ele fala desse versículo aqui da Bíblia, né, como um princípio. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. E ele diz aqui: seja ousado. As ideias que apresentamos agora se provaram verdadeiras e eficazes. Então, tudo que ele vai narrar no decorrer do livro foi fatos reais, aconteceram. Não é história, né? É fato real, são histórias verídicas, tá bom? E aí a gente termina aqui o capítulo 1, espero que vocês tenham gostado, eu amei, eu amo, gosto muito desse livro. E aí até o próximo dia, né? O próximo capítulo, se Deus permitir. Uma boa semana para nós.